Olá, pessoal, boa tarde a todos. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem já aqui com a gente. Obrigado pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos. Bom, o tema hoje é bastante importante. Como quem me conhece sabe que uma das nossas especialidades é trabalhar justamente crenças limitantes, né? Crenças limitantes que impedem as pessoas de prosperarem, de avançarem e de conseguirem construir a vida que querem experienciar. Antes de nós irmos para o tema, eu quero mais uma vez me colocar à disposição de todos para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Coloquem para mim aqui nos comentários, coloquem para mim, por favor, nos comentários, quais são as crenças limitantes que vocês percebem que atrapalham vocês, ou se vocês percebem que em algum momento existe um padrão que sabota. Sabe aquela situação de que de repente as coisas estão boas, daqui a pouco vai para cima, vai para baixo? Parece que quando você está começando a construir alguma coisa, depois aquela coisa implode, não dá certo, né? Então, contem para mim aqui quais são as dificuldades, as crenças limitantes que vocês possuem e o que vocês têm aí para me falar sobre crença limitante. Contem para mim o que vocês percebem também, de repente, em algum familiar, algum amigo, né? Eu tenho muitas coisas legais para trazer a vocês. Eu sou hoje criador da terapia neurocientífica com ênfase em intervenção estratégica. Hoje eu tenho, na verdade, muitas metodologias focadas principalmente em resolução rápida de bloqueios e impasses, que são muito precisas, principalmente pelas técnicas da neurociência, mas também eu alio a isso o fato de eu ser administrador de empresas e hoje estar aí fazendo a minha quarta mentoria, eu sendo mentorado, na área de exponencialidade, futurismo, empreendedorismo, ok? Então, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos e dizer que muitas coisas boas nós falaremos aqui, mas para que eu possa ajudar vocês da melhor forma, me trago as dificuldades, as demandas, os problemas que vocês experienciam. Todos me ouvem bem? Todos me ouvem bem aí? Então, mais uma vez, obrigado. Estamos ao vivo pelo Facebook, LinkedIn e YouTube, tá bom? Então, o tema da live de hoje é bloqueios que impedem empreendedores, o empreendedor de prosperar. Quais são... é verdade, Edinaldo, obrigado aí, é verdade. Vamos falar sobre isso também. Eu até tenho uma live sobre isso, falando sobre afirmações e crenças religiosas, tá? Tem todos os tipos de bloqueios, impasses e crenças, todos, tá? Então, mais uma vez, o tema da live é bloqueios que impedem o empreendedor de prosperar. Bloqueios que impedem as pessoas de avançar. E, por exemplo, como identificar um bloqueio? Como identificar um bloqueio? Como identificar uma crença limitante? É simples. Tudo aquilo que impede você de prosperar, de avançar, de vencer obstáculos, de dar o próximo passo, de evoluir, de conseguir fazer com que você construa o que você quer em termos de negócios, empreendedorismo, sucesso na carreira, nos relacionamentos. O foco aqui é empreendedorismo, tá? Se você é empreendedor, aspirante ou né, tanto homem ou mulher, aspirante empreendedor ou intraempreendedor, que é aquela pessoa que está dentro de uma empresa como um colaborador, mas pensa como empreendedor, essa live é para você. Isso que nós estamos fazendo aqui é para você e vai ajudar muito. Então, como identificar? Mais uma vez, né? Colocar aqui para vocês o slide, né? Então, como identificar um bloqueio ou uma crença limitante que impedem você de prosperar e de avançar? É tudo isso que todo e qualquer bloqueio, toda e qualquer crença que impede a vida, a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde, a fazer com que você supere obstáculos, avance, prospere, se desenvolva, tudo isso é crença limitante. Então, só que, mais uma vez, hoje vamos trabalhar com empreendedores. E olha, é incrível realmente a quantidade de crenças que empreendedores, aspirantes a empreendedores e intraempreendedores, que é quem empreende nos negócios de outras pessoas, possuem. Então, deixa eu falar então um pouquinho sobre essas crenças, tá? Sobre esses bloqueios. Vamos começar pela primeira aqui, ó. É bem interessante esse tópico, porque às vezes as pessoas se mantêm fora das possibilidades por causa dos seus programas, realmente das suas crenças que na verdade os movem, tá? Bom, coloquem as suas perguntas que eu vou responder então, tá? Fiquem à vontade. A primeira crença limitante, acreditar que precisa ter dinheiro para começar um negócio. Olha, pessoal, na verdade, eu
hoje, eu converso com empreendedores que são empreendedores de diversos lugares do mundo, sou mentoreado por empreendedores aí que são bilionários. O que é um bilionário? O que é um criador de unicórnio? É alguém que pegou o negócio e começou implementando e chegou depois a um negócio que vale ou que é vendido e negociado por $1 bilhão, né? Eu estava até perguntando para o meu filho hoje, você tem ideia de quanto é que é $1 bilhão? Você tem ideia, né? Eu vou falar depois no final sobre um cara aí que fez um casalzinho de unicórnios, $2 bilhões em 2 unicórnios, né? Então, eu quero dizer a vocês isso, olha, diversos empreendedores do Brasil e do exterior, eles falam uma coisa muito importante, que um dos maiores erros que você pode cometer é acreditar que precisa de dinheiro para começar um negócio. E outra coisa, uma das maiores formas de você tropeçar no teu negócio é também a mesma coisa. Porque, por exemplo, quando você não tem dinheiro, você é obrigado a encontrar meios para vencer as adversidades, você é obrigado a encontrar soluções que são, no caso, soluções enxutas, que são soluções que favorecem você a ser cada vez mais eficaz, cada vez mais enxuto, né? Inclusive, um dos meus professores aí é criador da metodologia que o Elon Musk usa muito, que é a startup enxuta, né? Então, quando você tem dinheiro, a tendência é que você resolva tudo no dinheiro, né? Ah, como é que resolve esse problema? Paga por isso. Como é que resolve aquele outro? Paga ali. Como é que resolve aquele outro? Paga ali. E às vezes você não se obriga a ser enxuto. Às vezes você não se obriga a encontrar soluções que muitas vezes podem fazer com que você se torne muito mais competitivo. Então, diversos empreendedores, inclusive brasileiros que eu tenho acesso, que quebraram, eles comentaram isso. Um dos maiores erros que você pode ter é isso, você imaginar que quando você tem dinheiro é mais fácil empreender. Nem sempre, na maior parte das vezes não é. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos numa era de startups, numa era de tecnologia, numa era de empreendedorismo cada vez mais enxuto. O que está prosperando e mudando o mundo é tecnologias que estão acessibilizando as coisas, barateando os custos, usando cada vez mais tecnologia. E quando você tem dinheiro, né? Por exemplo, vamos pegar lá o Elon Musk, né? O Elon Musk, com a ideia da startup enxuta, o que ele fez? Ele quantos milhões de dólares era necessário para você mandar um foguete para o espaço? Quantos bilhões de dólares era? Então, ele não tinha esse recurso. E ele também entendeu que o que nós poderíamos fazer era decompor aquele material, aquele foguete, estudar passo a passo, reaproveitar as peças. Ou seja, Elon Musk e tem outros agora na mesma linha, né? Elon Musk foi um dos pioneiros do setor privado, pioneiro em revolucionar o contexto das viagens espaciais, digamos, da exploração do espaço. Elon Musk foi. E ele hoje reduziu em 98% o custo espacial, por enquanto. Vocês têm ideia do que é isso? Ele reduziu em 98%. Se você fosse procurar um empreendedor das antigas, ele ia dizer, não, você precisa de 50 milhões de dólares, 100 milhões, para começar a pensar no negócio. Quer dizer, ele já ia trazer aquele mapa fiado nas suas experiências passadas, né? E dizendo quantos milhões de dólares precisaria. E, na verdade, quando alguém pensa de maneira diferente, buscando entender esse processo e decompondo parte a parte, eles descobriram que conseguiam baixar os custos em 98%. Então, é essa ideia da startup enxuta, essa ideia. Se nós pegarmos, mais uma vez, eu conheço diversos empreendedores, alguns famosos na internet, que disseram que todas as vezes que os negócios, olha só, gente multimilionária, dizendo para mim e dizendo nas lives, que às vezes que os negócios deles não deram certo foi porque eles tinham dinheiro para investir. E às vezes que deram certo foi quando eles não tinham dinheiro para investir. Olha que interessante isso. Já pararam para pensar? Então, acreditar que precisa ter dinheiro para começar um negócio pode ser uma crença limitante, certo? E às vezes pode fazer com que as coisas fiquem fáceis demais e não obrigue você a encontrar soluções enxutas, soluções mais precisas, soluções mais tecnológicas, maneiras mais precisas e enxutas de resolver um problema. Posso falar uma coisa? Nós que temos os nossos programas aí de mentoria, nossos programas de treinamento,
Entre eles, as mentorias focadas em exponencialidade de negócios, a mentoria Super Coach, né? Nós que temos agora também aí o nosso Neuroperformance focado nisso. Eu quero dizer a vocês que é muito comum um cliente dizer assim para nós: não, eu tenho esse sonho, eu quero fazer isso, mas eu não tenho dinheiro, né? E quando nós fazemos algumas perguntas do tipo assim, tá, mas o que é que você pode ir fazendo agora enquanto você não tem o dinheiro? O que está debaixo da sua mão que você pode fazer agora enquanto você não tem o dinheiro para depois você, quando tiver o dinheiro, né, fazer o resto, entendeu? Então, o que você pode fazer agora enquanto você não tem todos os recursos? O que está debaixo da sua mão para você ir implementando e deixando parcialmente preparado, parcialmente pronto até que você tenha todos os recursos? Moral da história. Moral da história. A maioria esmagadora das vezes, ao eles mostrarem, me responderem perguntas do que é que eles poderiam fazer enquanto eles não têm os recursos, automaticamente eles começam a encontrar novos caminhos, novas formas, e eles acabam, muitas vezes, conseguindo chegar no resultado, e o dinheiro vai aparecendo no caminho, vai aparecendo investidores, vai aparecendo parceiros, entenderam? Então, olha que interessante isso, né? Quando você faz com que a pessoa pense dessa forma, sim, mas o que você pode fazer agora que está debaixo da sua mão enquanto você não tem o dinheiro? Automaticamente, quando eles vão construindo essas soluções, o dinheiro costuma aparecer. Na maioria esmagadora dos casos, eles encontram caminhos que vão levá-los até o resultado que eles querem, e ou não precisa do dinheiro, ou eles acham uma forma nova de fazer, ou o dinheiro no meio do caminho acaba aparecendo ou se construindo, entendeu? Então, muitas vezes, é fácil nós usarmos o porquê como justificativa, né? É fácil nós dizermos assim, não dá porque eu não tenho dinheiro. Ou seja, dica boa do empreendedorismo: nunca, jamais use o porquê como justificativa. Jamais use o porquê como justificativa, porque ele coloca você à margem das possibilidades, ele impede você de prosperar e avançar. Eu tenho uma pergunta da Márcia aqui. É sempre uma crença que causa bloqueio? Olha, assim, Márcia, na verdade são crenças e são muitas vezes experiências traumáticas, né? Só que se bem que uma experiência traumática, se você for entender a intenção positiva de uma experiência traumática, há crença, né? Por mais que você tenha tido um trauma, né? O nosso cérebro, ele trabalha dessa forma, através de sons, imagens, sensações. Se eu falo para você assim, ó, vamos tomar um café? Você entendeu a minha frase, mas cada uma dessas palavras tem uma construção. Ó, vamos isolar uma palavra, café. Cada uma dessas palavras tem uma construção que se dá pelos 5 sentidos, né? Inclusive, através dessa construção, você também tem emoções associadas através de trilhas neurais. Então, geralmente, é uma crença que causa bloqueios que impedem a pessoa de avançar. Mas mesmo que seja uma situação traumática, essa situação traumática, ela existe uma crença por trás da situação traumática, existe uma frase, um porquê. E quando nós trabalhamos para fazer uma intervenção estratégica, nós buscamos a intenção positiva por trás do evento limitante, ou por trás da crença limitante, entender qual é a intenção positiva por trás da crença limitante é a chave da mudança. Eu quero ajudar você a se livrar de uma crença limitante, ou eu quero ser preciso numa intervenção. Eu preciso entender a intenção positiva por trás da crença limitante. E essa é a chave da mudança, tá? Então, basicamente, veja se ficou claro, Márcia, você não pode perguntar, né? Boa tarde mais uma vez a todos, sejam todos bem-vindos. Vocês entenderam, pessoal? Então, o dinheiro, muitas vezes, pode ser o grande empecilho ao empreendedorismo e o grande empecilho ao sucesso, ok? Segundo, perfeccionismo e medo do fracasso. Olha, é muito comum as pessoas, por exemplo, o que está por trás do padrão do perfeccionismo, né? A necessidade de aprovação. Só para vocês entenderem, a maioria esmagadora das pessoas que vocês conhecem, elas são o que nós chamamos de aprendedores. Ok? Ou seja, só para vocês entenderem, tá? Nós temos um mundo que a partir de agora ele é lifelong learning. É um mundo em que é exponencial e o aprendizado será a vida inteira, tá? E dentro de uma era lifelong learning, tem gente que passa estudando
mas nunca está pronta, nunca está bom. É o aprendedor, né? Aí estuda, sabe? Aí eu conheço gente, eu trabalho com gente, eu ajudo pessoas que têm mais de 100 informações, entendeu? Eu tenho agora com essa que eu estou fazendo agora aí do Vale do Silício, 163, né? E continuo estudando. Mas por quê? Porque eu vivo disso, só que eu pego esse conhecimento e transformo em resultados, transformo em eventos, transformo em treinamentos, transformo em ações, em negócios, né? E é isso que é a sacada, entendeu? Mas o perfeccionista, para começar, ele tem medo da crítica, medo do fracasso, ele tem medo do que os outros vão dizer dele, né? O perfeccionista nunca tá bom. Aí o que acontece? Faz 100, 200 formações, elas acabam ficando obsoletas, as competências elas acabam ficando obsoletas. Por exemplo, eu adquiri uma competência incrível para trabalhar nas redes sociais hoje. Daqui a pouquinho mais, quando os algoritmos descobrirem o que é que você está fazendo e está ganhando dinheiro, eles mudam totalmente os algoritmos, porque, né, eu estou dizendo porque eu estou há anos conversando com diversos empreendedores, eu sei que quando eles encontram um jeito de dar um salto lá dentro da rede social, o algoritmo percebe isso e eles mudam para poder fazer com que você ganhe menos e pague mais para eles, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, tudo tem prazo de validade, as competências têm prazo de validade, o teu conhecimento tem prazo de validade. Numa era exponencial, vou contar para vocês. Olha, eu estava falando isso hoje de meio-dia. A maioria esmagadora das pessoas não sabem nem o que é ser linear. Entendeu? Por quê? Porque elas são autômatas, elas não sabem por que levantam de manhã, não sabem por que as coisas acontecem, ficam pedindo que os outros digam para ela como é que ela acha que vai ser o futuro dela. Quer dizer, são pessoas completamente desprovidas de protagonismo, são autômatas. Se elas deixarem de ser autômatas, autômato é o nome antigo do robô. O que é uma pessoa autômata? Você pergunta, por que tem que levantar de manhã? Porque tem que levantar, né? Por que você levanta de manhã? Por que tem que levantar? Por que você está aí? Foi o que apareceu? Por que está nessa situação? As coisas foram acontecendo. Quer dizer, a pessoa não tem o menor protagonismo na sua vida. Essas são as pessoas autômatas. O problema é que a maioria esmagadora dos empreendedores, todos são autômatos. Entendeu? Agora, vamos entender isso. Quando uma pessoa deixa de ser autômata? Quando ela tem propósito, quando ela tem foco, quando ela sabe exatamente quem ela é e onde quer chegar e tem um plano de ação. E quando ela tem propósito, foco e sabe onde ela quer chegar com o plano de ação e se compromete com ele, ela tem o quê? Performance. Só que performance é linear. E o mundo que está chegando aí é exponencial. Tá entendendo a coisa? Tá, e agora, os empreendedores, a maior parte deles são todos autômatos. Por quê? Porque não tem planejamento estratégico, ou seja, não dirige a sua empresa, não tem gestão, não tem processos, não acompanha as tendências do mercado, começaram prestando um serviço, ou fazendo um negócio, ou vendendo algo, e daí continuaram a aumentar o trabalho daquele mesmo modelo de negócio, sem entender cenários prospectivos, sem entender novas tecnologias que estão chegando, sem entender o que está logo à sua frente, sem planejamento estratégico, sem nada. Não, e o pior, os poucos ainda que têm planejamento estratégico desenham o futuro fiado na sua experiência de vida, fiado no que eles estão vendo e não no que o horizonte está mostrando de possibilidades e oportunidades. Entenderam isso? É mais ou menos assim, ó. Alguém de vocês pega o carro e dirige na estrada a 100 km horários, 90, 80 por hora, né? 80 km horários, olhando pelos espelhinhos e pelo retrovisor? Quem de vocês é maluco aí de pegar um carro e dirigir na estrada para frente, olhando pelo retrovisor e pelos espelhinhos, né? Quem de vocês é maluco a esse ponto? Ninguém, certo? Mas os empreendedores são. Por quê? Porque a maioria esmagadora deles não tem nem espelhinho nem retrovisor, né? Não tem a menor ideia. Os caras começam um negocinho e vão indo, não sabem quanto ganham, não tem gestão, não acompanham os cenários, tendências, oportunidades, tecnologias que podem torná-los mais competitivos, nada, né? Aí, os poucos que têm planejamento é assim. Os caras experienciam a vida, formulam a sua opinião, que muitas vezes pode ser uma armadilha do ego, né? E daí desenham um futuro fiado naquilo que estão vendo, certo? No mundo linear, ainda dava. No mundo exponencial, não mais. Por quê? Porque eles estão desenhando um futuro fiado nas suas experiências de alguma coisa que já aconteceu. É por isso que eu estou falando que a pessoa está dirigindo para frente olhando para o retrovisor. Já aconteceu. Ou seja, tá, mas e o que vai acontecer para frente é o que aconteceu para trás? Não, não é. Entendeu? Por quê? Porque o mundo é exponencial.
A partir de agora, o mundo é exponencial. Não é. O que vai acontecer logo à sua frente não é o que está acontecendo para trás. Então, significa que aquele plano de ação que o empreendedor desenvolveu para construir um futuro só vai acontecer na cabeça dele, na cabeça de mais ninguém. Aí, simplesmente, ele tem um planejamento da empresa, aí descobre que um belo dia não tem mais cliente. Por quê? Porque ele foi numa direção completamente oposta do mercado, dos anseios do cliente, do que está acontecendo à sua frente, entendeu? Disrupção. Disrupção parece uma palavra forte, né? Quando nós pensamos em disrupção, nós talvez pudéssemos pensar assim, trovão, coisa que todo mundo vê, sinais em todos os lugares, meu Deus, disrupção. Mas não. A palavra é forte, disrupção é um nome forte, mas ela é absolutamente silenciosa. E sabe quando é que você vai descobrir que ela pegou você? Quando simplesmente você não tem um cliente mais. Entendeu? Quando é que você vai descobrir que a disrupção chegou para você? Quando não entra mais ninguém na tua empresa, ninguém contrata teu serviço, ninguém te pede mais nada. Então, o nome parece de um trovão, mas a verdade é que o dia que acontecer com você, se você não olhar para os cenários prospectivos e não tiver as evidências de clareza do que é que está acontecendo no horizonte, você vai acabar fora do mercado ou tendo bastante problemas, entendeu? Nós estamos em crise, o mercado, não sei o quê. Não é nada disso. Quem entrou em crise foi você, entendeu? É isso que eu preciso que vocês entendam, pessoal. Quero ajudar vocês. Quem entrou em crise foi esse empreendedor. Esse intraempreendedor, é ele que entrou em crise, ele que não está vendo o que está acontecendo na frente dele, ele que não está vendo o que está acontecendo com o cliente dele, com o negócio, né? Enquanto aqueles que estão vendo estão ficando cada dia mais ricos, ganhando cada vez mais dinheiro. Entenderam? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Perfeccionismo. Olha, se nós pegarmos os maiores empreendedores do mundo, eles sempre, inclusive, vou citar depois o Uri Levine, né? Que tem um casalzinho de unicórnios de $1 bilhão, e ele fala isso, que faça, depois melhore. Não é esse negócio de, não, deixa estar preparado, deixa estar pronto, deixa estar certinho, deixa estar redondinho para que eu lance. Não vai acontecer. Você lança e vai adequando cada vez mais para atender as necessidades dos seus clientes e os anseios deles, e dessa forma você vai prosperando com o seu negócio. Então, é um ditado muito popular no marketing digital e no empreendedorismo das startups que diz que feito é melhor do que perfeito, ou o MVP, produto mínimo múltiplo, produto mínimo viável, né? MVP. É produto minimamente viável, basicamente isso, tá? Medo do fracasso, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, fracasso não existe. O que existe é feedback, tá? Essa crença limitante também é uma que pode impedir você de prosperar. Não existe fracasso, existe feedback. E eu quero que vocês entendam assim, o que é o empreendedorismo? O que é o empreendedorismo? É um histórico, como diz o próprio Levine e outros grandes empreendedores do mundo, é um histórico de fracassos, é um histórico de tentativa. Por mais que você tenha planejamento, por mais que você tenha pesquisa de mercado, evidências, por mais que você veja oportunidade, por mais que você estude pra caramba, a história do empreendedorismo é uma história de fracassos, né? Quer dizer, na verdade não existe fracasso, existe feedback, mas a história do empreendedorismo é essa, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que você acerte. Qual é a diferença de homens e mulheres que mudaram a história do mundo para aqueles que continuam na mesma de sempre, botando a culpa no governo, no chinesinho, sei lá onde, né? É as pessoas que desistem. Ou seja, no momento em que eu entendo que não existe fracasso e sim feedback, e eu não desisto nunca e vou trabalhando até acertar, eu prospero. Agora, no momento em que eu tento uma ou duas vezes e acho que eu não nasci para isso, que isso não vai dar certo, que não é para mim, pronto, você faz parte das pessoas que nunca vão a lugar nenhum na sua vida. Entenderam, pessoal? Então, são crenças que impedem vocês de avançar. Eu estou trazendo para vocês o pensamento dos maiores empreendedores do planeta. Estou trazendo para vocês, eu estou compartilhando aqui com vocês, só para vocês entenderem, não são só as minhas ideias, eu estou compartilhando com vocês a visão dos maiores bilionários do mundo. E eles falam isso, o empreendimento é um histórico de fracassos sucessivos até que você acerta. Entendeu? Pegue a história de qualquer homem e mulher que você conheça e veja o que diferenciou ele de quem teve sucesso ou não. Olha, pega o Sebrae. Vai lá no Sebrae, que é para quem está no Brasil aqui, nós temos pessoas do Brasil e do exterior com frequência.
Mas para quem está no Brasil, nós temos o Sebrae. E lá no Sebrae, vai lá no Sebrae e dá uma olhadinha. Em média, a quantidade de vezes que as empresas dão errado até que elas deem certo. É normal dar certo no Brasil. E lá no Vale do Silício também, ouvindo os experts falando, em sexta ou sétima vez, entendeu? Claro, alguns conseguem menos, outros demoram um pouquinho mais, mas a média é de 6 a 7 vezes que você erra para poder começar a acertar. Entenderam isso, pessoal? Entenderam? Então, é só você pegar lá no Sebrae, você vai ver a média dos empreendedores bem ou não bem sucedidos, ok? Então, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. Então, esse é outro ponto importante, ó. Necessidade de aprovação e medo da crítica dos seus familiares ou de outros, tá? Quando você tem necessidade de aprovação, quando você tem critérios externos, quando você... Ó, eu quero que vocês entendam que crença é essa. É a crença de que os outros têm que validar você, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Peguem, por exemplo, os maiores gênios da história da humanidade, os maiores bilionários do mundo, as pessoas mais bem-sucedidas, as maiores empresas, startups. Imagina, por exemplo, agora o CEO mais valioso do seu tempo, que era Steve Jobs, né? Um dos líderes exponenciais mais incríveis que já existiram aí. Imagina Steve Jobs perguntando para as pessoas o que elas achavam dos planos da logomarca dele. Aí ele decidiu que a logomarca da Apple ia ser uma maçã. Imagina, ó, é uma empresa de tecnologia, a logo vai ser uma maçã. Ah, nada a ver maçã, bota uma torrezinha, bota uns raiozinhos, bota uns chipzinhos, tipo um cérebro, nada a ver maçã. O que tem a ver maçã com tecnologia? Entendeu? Maçã é coisa de fruteira. Quer dizer, vocês entenderam isso? Homens e mulheres que mudam a história do mundo, eles têm critérios internos. Eles desenvolvem os seus próprios indicadores de desempenho, as suas próprias grades de performance, as suas próprias evidências dos que eles querem. Eles não podem ficar refém. A pessoa que fica, tanto intraempreendedor como empreendedor, preocupado com a aprovação dos outros, dos seus familiares, a pessoa que fica dessa forma, ela nunca vai a lugar nenhum. É mais ou menos assim, ó. Aí é você dirigir a tua vida olhando para o retrovisor. E aí, tá bom meu serviço, tô fazendo certinho, tá bonito, tô legal, sabe? Como é que você vai criar uma disrupção? Como é que você vai empreender? E outra coisa importante, vocês acham que se vocês começarem a revolucionar um setor da sociedade, um segmento, um local da sociedade, vocês acham que se vocês começarem a criar disrupções, e essas disrupções começarem a mudar radicalmente, começando pela sua cidade aí, de alguma maneira você mudou a forma de se relacionar nessa cidade, ou do relacionamento dela com o produto ou serviço, você acha que as pessoas vão bater palma e falar, ai, que linda, que lindo, olha que coisa legal? Vocês acham que vai acontecer isso? Vocês acham que vocês vão ser criticados? Vocês acham que vai aparecer um mundo de engenheiro de obra feita que não faz nada, mas quando vocês fazem, criticam? O que vocês acham que vai acontecer quando vocês começarem a revolucionar as coisas? Vocês acham que vão bater palma para você e achar que você é lindo? Linda? Não. Vocês vão a todo momento ser criticado. Por exemplo, quando você começa a montar um negócio e dá errado uma vez, dá errado duas e você continua tentando, você acha que os seus familiares, os teus amigos, os teus parentes, as pessoas que estão perto de você vão fazer o quê? Não. Olha, é assim mesmo. Até a mulher do cara, até o marido, né? Até o cônjuge vai dizer assim, não, meu querido, meu amor, é assim mesmo. A maioria esmagadora não vai, cara. Vai descascar você e te culpar. É louco, né, cara? Mas é isso aí, entendeu? Ninguém vai apoiar você. Olha, ouçam, se você tenta empreender, e às vezes não dá certo, e você continua, e você tem pessoas que te apoiam, você é um ou uma privilegiada. Porque a maioria esmagadora não vai apoiar, nem às vezes, né? Ou seja, é raro, sabe? Claro que tem cônjuge que apoia, tem, às vezes tem, mas não é sempre, é raro, entendeu? Claro que tem familiar que apoia, às vezes tem, sabe? Mas daí quando você tem problema, às vezes tem problemas ali, às vezes até financeiros, que acabam, depende se você errou muito grande ou errou pequeno, né? Porque a ideia das startups, a ideia da tecnologia, a ideia do que nós fazemos hoje é que você erre pequeno, erre pequeno e erre rápido, porque você vai errar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, entendeu? A pessoa mais bem qualificada do mundo, você vai errar, mas a sacada é errar rápido. Por quê? Errar pequeno e errar rápido. Por isso que você tem que fazer o MVP, por isso que você tem que fazer os testes, né? Para que você consiga, então,
verificar se realmente aquilo tem fundamento futuro ou não. E não adianta pedir opinião para os parentes, tá? É a mesma coisa que pedir para tua mãe se ela acha que você é bonito ou bonita. Mãe, tu acha que eu sou bonito, mãe? Né? Tu conhece alguma mãe, algum pai que vai dizer que o filho é feio? Entendeu? Ah, meu filho, você é muito feio. Né? Não, para a mãe da gente, para o pai da, né? Principalmente para a mãe, a gente é a pessoa mais linda do mundo, para minha mãe e assim por diante, você também. Então, aí que está, não adianta pedir para as pessoas que têm envolvimento emocional com você. Quando você testar o teu MVP, quando você for, tem que ir geralmente nas pessoas que não têm vínculo nenhum com você, que podem criticar, senão você não acaba entendendo necessidades e anseios e acaba, então, criando algo que faça mais sentido e gere mais valor, resolva mais problemas. Entenderam, pessoal? Então, essa necessidade de aprovação é você dirigir a sua vida olhando para trás. Você vai bater, cara. Você não vai a lugar nenhum. Primeiro, que as pessoas não sabem onde é que você quer ir, primeiro. E segundo, que você vai dirigir para o lugar errado. Por quê? Porque você está dando bola para quem não tem a menor ideia de onde é que você quer ir, entendeu? E outra coisa, se essa pessoa atrás de você ama você, ainda ela vai dizer para você ir logo aqui bem pertinho, porque tem menos risco, entendeu? Vai aqui bem pertinho, porque aqui tu não se arrisca muito. E aí, se tu não der certo, tu não se machuca, tu não se estrepa. Porque, na verdade, não existe machucar e estrepar, existe você ter um feedback até que você acerte. Vocês entenderam? Vocês entenderam, pessoal? Então, a necessidade de aprovação, o medo da crítica, né? Elas são crenças, são padrões que impedem você de prosperar e fazem com que você tenha uma orientação totalmente oposta aonde você quer ir. Por isso que eu digo, para que você... Porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. Com frequência, eu faço os meus treinamentos, os meus materiais, o que eu faço, e geralmente as pessoas falam bem do meu trabalho, entendeu? E eu fico feliz. Agora, em contrapartida, se falarem mal, vai me atrapalhar de evoluir, de prosperar? Não, entendeu? Porque uma coisa é você, né, fazer alguma coisa e as pessoas falarem bem. Tá, mas e se falarem mal? Se falarem mal de você agora, você não prospera mais, você não avança porque falaram mal de você. Se vocês forem pegar todos os homens e mulheres que mudaram a história do mundo, geraram um grande valor para o mundo e para a sociedade e transformaram radicalmente a vida das pessoas, o que eles mais tiveram na sua vida foi críticas. Entendeu? Foi críticas. Imagina, das pessoas que eu admiro muito, que é o Tony Robbins, teve uma época ali que eu não sei quanto por cento nos Estados Unidos lá estava falando mal dele. Vocês entenderam? Então, se você ficar refém de gente que não tem nem para eles, de engenheiro de obra feita, de gente, pessoas com uma mentalidade absolutamente linear e que simplesmente, muitas vezes, criticam você, se colocam, ou seja, se posicionaram numa posição de engenheiro de obra feita, que, na verdade, omite o pior dessa posição. Sabe qual é que é o pior na posição do engenheiro de obra feita? Mais uma vez, vou repetir. Para quem não sabe, o que é o engenheiro de obra feita é a pessoa que não faz nada. Agora, quando você faz, ele fala assim, se fosse eu faria diferente, eu faria melhor, eu faria de outro jeito, né? Mas não faz nada. Sabe qual é que é o pior do engenheiro da obra feita? Sabe qual é que é o pior? O pior é que ele esconde a posição dele de frustrado e coadjuvante, de gente que não vai a lugar nenhum na vida, entendeu? Ou vocês acham que pessoas que têm visão, que são empreendedoras, ou vocês acham que pessoas que realmente estão interessadas em protagonizarem coisas maravilhosas desse mundo vão criticar você? Hein? Vocês acham que quem vai criticar... Me responda aí, pessoal. Vocês acham que quem vai criticar vocês são os engenheiros da obra feita, gente que não faz nada, só bota defeito, ou aquelas pessoas que são protagonistas, que empreendem? Vocês já viram pessoas que têm propósito, que são protagonistas, pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem, que empreendem? Vocês já viram esse tipo de gente, digamos, criticando você, depreciando você, colocando você para baixo, falando mal de você? Vocês já viram isso? Vocês já viram? Conhecem um protagonista, alguém que faz acontecer, alguém que tem visão, perdendo tempo falando mal, reclamando, criticando você? Não, quem critica você são tudo um bando de derrotado. Gente que não faz nada, sabe? Só bota defeito, entenderam? Então vocês não podem ficar refém dessa gente. Vocês não podem ficar refém dessa gente. Aliás, imagina, eles não têm nem para eles e você vai ficar ali gravitando na órbita deles. Imagina, não tem sentido nenhum se você quiser fazer acontecer, empreender e ser exponencial. Se você der palanque para essa gente, você está ferrado.
Vamos lá. Medo do fracasso e medo do sucesso. Ó, Lise, medo do fracasso nós falamos que não existe, né? É feedback, tá, Lise? Medo do sucesso. Medo do sucesso é o seguinte, ó. O que acontece, tá? Você provavelmente precisa, principalmente porque é tudo novo para você, nós temos que trabalhar redições nesse sentido, alguns padrões e crenças que te reeditar isso, alguns sabotadores que você tem. Mas o ponto importante é que entre medo e riscos, né? Existe uma palavrinha importantíssima que você tem que aprender a trabalhar melhor. Chama-se planejamento e indicadores de desempenho, entendeu? Chama-se planejamento e indicadores de desempenho. Então, por que você tem medo do fracasso? Porque é uma crença limitante, não existe fracasso assim, feedback. E por que você tem medo do sucesso? Porque você tem medo do que é desconhecido. Agora, entre aquilo que não é conhecido, você pode, claro, existem outras formas também, mas a principal forma de eliminar o medo do sucesso é com indicadores de desempenho, com evidências claras do que você quer como resultado. Então, você tem para onde olhar. Porque o que acontece hoje na sua mente, Lise? Veja se não é o que eu estou falando aqui agora. Acontece que você, quando dá o salto para o sucesso, você acha que vai ficar no vácuo. Saltei para o sucesso. Não. Na verdade, saltar para o sucesso é fácil. Se manter lá é que não é tão fácil. Só que para se manter lá, você precisa disso, de evidências, de indicadores de desempenho. Não é tão complexo assim, sabe, Lise? Então, podemos ajudar você. Agora, olha que eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Ouça, eu vou falar uma coisa, eu quero que vocês gravem. Ó, isso aqui vai ficar gravado e hoje, né? Hoje aí, dia 13 de outubro de 2022. Ouçam o que eu vou falar. 13 de outubro de 2022. Ouçam o que eu vou falar. Hoje, se você falar a palavra disrupção, se você falar a palavra inovador, tecnológico, disruptivo, exponencial, talvez olhem para você e falem assim: nossa, poxa, olha, que legal, né? Por quê? Porque inovador, disruptivo, tecnológico, exponencial, parece uma coisa top, e é. Entretanto, em pouco tempo, esse vai ser o básico, esse vai ser o cenário, esse vai ser o dia a dia. Entendeu? Então, tá bom. Então, se o mundo vai ser tecnológico, exponencial, disruptivo e inovador, tá, mas então como é que eu crio um adjetivo que me diferencia no mercado? Tem. O Vale do Silício fala muito importante esse adjetivo, ele fala sobre isso. Eles dizem lá que o grande desafio das organizações nesse cenário exponencial, disruptivo, tecnológico, né? O grande desafio das pessoas, dos executivos e dos empreendedores, dos negócios é manter-se relevante. Ou seja, qual é a grande sacada? Você precisa continuar sendo relevante. Por quê? Porque ser disruptivo, exponencial, inovador, tecnológico, né? Vai ser o teu dia a dia, vai ser o teu contexto, é o mercado, vai ser o mercado. Se esse é o mercado, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser relevante nesse contexto. Entenderam, pessoal? Então, é por isso que eu digo, tá? É por isso que eu digo que é importante nós entendermos essas ideias e esses valores, caso contrário, daqui a pouco vocês vão ter uma surpresa infeliz. Agora, em contrapartida, ouçam. Nós estamos falando aqui, então, das crenças limitantes que impedem empreendedores de prosperar. Então, ouçam. Nesse novo cenário, ou você traz a disrupção, ou você sofre a disrupção. Ou você traz a inovação, ou você vai ser flanqueado pela inovação. Ou você traz a mudança, ou você vai ser atropelado pela mudança. Não dá para você ficar assim como espectador, sabe? Sabe o engenheiro da Brafeita? Não dá, cara. Não dá para o cara ficar como, deixa eu ver o que é que vai dar. Deixa eu ficar vendo aqui o que é que vai dar. Vai continuar vendo o resto da tua vida e quando vê a coisa passou e não deu nem tempo, entendeu? Então, ou você traz a mudança ou você vai sofrer a mudança. Ou você traz a inovação, ela passa por cima de você. Então, não tem assim, vou ficar no meio dando uma olhadinha. Não dá. Ou você puxa ou você é atropelado. Então, puxa.
puxa que dá lucro, puxa que dá resultado, puxa que você prospera, puxa que você fica rico, puxa que... Entendeu? Exatamente, Lise. Exatamente isso. A maioria das pessoas vai com a cara que é a coragem. Tá, olha, veja bem, não tem nada de errado em ter cara e coragem, só que cada vez mais é necessário que você saiba o que você está fazendo, tá? Você tenha noção do que você está fazendo e existem valores novos, né? Valores novos. Olha, como tem gente hoje em dia, né? Como tem gente que fala assim, olha, existem valores, né? Tem gente que fala assim, ó, a coisa mais importante do mundo é informação. Olha, pessoal, não é mais. Não é mais. Está totalmente disponível a informação. Tá, mas o que passou a ser a coisa mais importante do mundo, então? Tempo. Qual é o nome do jogo da inovação, do empreendedorismo, da exponencialidade? Qual é o nome do jogo? Comodidade, conveniência. Como diz Steve Jobs, entender a jornada do cliente, facilitar ela e simplificar, facilitar, acessibilizar, usar a tecnologia para que cada vez mais as coisas fiquem mais fáceis e acessíveis. É por isso que nós estamos entrando em certo aspecto no mar de abundância, porque a tecnologia tem resolvido muitos problemas. Então, esse é um ponto extremamente importante. Nós temos que entender, olha, quem tem essa mentalidade de escassez do tipo assim, ó, não, morre aqui, pá. Não, olha, parece o Elon Musk lá, o pessoal dele tentar quebrar a patente do Elon Musk. Aí o cara fez o quê? Pegou todas as patentes e colocou gratuita. Tá lá, pode copiar, pode colar. E se você fizer algo melhor do que nós, a gente pega de você também, entendeu? Então, esse é outro pensamento exponencial. Não tem nem como você entender de negócios, de startups, de empreendedorismo. Não existe a menor possibilidade de você prosperar nesse tempo se você não entender mentalidade de abundância. Não existe a menor possibilidade de você prosperar agora se você tiver essa visão de escassez, de ganha-perde, cara, não tem como entender. Como você criar valor e agregar valor? Imagina, se você tem uma mentalidade de escassez, você quer saber como é que fica bilionário? Eu te digo. Quer que eu te diga? Quer receita de ser bilionário? Quer? É uma equação. Resolve ela aí. É simples. Você procure um problema para resolver na sociedade e resolva um problema que ajude bilhões de pessoas com custo marginal próximo a zero, que você fica bilionário. Tá, mas e tem como ficar bilionário fazendo alguma coisa que não custa nada? Tem. Se você pegar todos os unicórnios do mundo, todas as empresas as maiores empresas do planeta hoje na Bolsa de Valores, todas elas, quanto é que custa para fazer uma pesquisa no Google? Quanto custa para usar uma rede social? Quanto custa? A maior parte das coisas que você vai encontrar não custa nada. Entendeu? Agora, em algum lugar, alguém paga a conta. Certo? Em algum lugar alguém paga a conta. É o caso daqueles joguinhos de videogame lá, que são muito legais, as crianças todas amam jogar e não custa nada para jogar. Entendeu? Tá, mas e daí? Daí quando você vai lá e cresce no joguinho, quer comprar uma roupinha do Avatar, quer comprar uma arminha, um poder do Avatar, nesse micropagamento os caras valem não sei quantos bilhões de dólares. Entenderam, pessoal? Então, é essa a equação, tá? Mais um ponto importante aqui, ó. Olha só. Esse é um cara que eu admiro muito, tá? Esse é um cara que eu admiro muito. E o nome dele é Uri Levin. Até vou ampliar para você ver bem ele aqui, ó. Uri Levin. Olha só a frase que faz com que um cara como esse aqui, ó, tenha acertado um unicórnio atrás do outro. Ou seja, em 2013, ele criou o Waze, na primeira década do século 21, né? Ele fala o seguinte, ó, apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? Então, ele criou o Waze em 2000 na primeira década do século, desse século, ele criou o Waze, e daí, em 2013, ele vendeu para o Google por $1 bilhão, né, de dólares, tá? E aí você pensa assim, não, eu estava ouvindo ele falar, cara, Aí ele falou, ele terminou de vender, no dia seguinte que ele vendeu, ele saiu do Waze, né? E foi trabalhar. O cara com $1 bilhão na conta, pelo que ele contou, não foi nem curtir a vida. Ele foi trabalhar no outro dia com $1 bilhão na conta e ele, 7 anos depois, 2020, ele emplacou outro unicórnio de $1 bilhão, que é a Movit, que ele vendeu para a Intel. Quer dizer, ele é um empreendedor serial. E ele tem muitos conselhos maravilhosos. Não só ele, mas também diversos outros
grandes aí empreendedores seriais, né? E ele fala exatamente isso: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Porque quando você se apaixona pela solução, não porque tem uma solução para você, pode ser que você acabe, muitas vezes, num cárcere ali, numa armadilha do ego, achando que aquilo lá é a melhor coisa e você fica veementemente tentando defender a tua ideia. E, na verdade, você não tem que se apaixonar pela solução. Você tem que se apaixonar pelo problema, porque quando você se apaixona pelo problema, você tem a flexibilidade de, a todo momento, pivotando a solução até que você chegue a algo cada vez melhor, né? E ele também fala isso. Comece fazendo. Não fique imaginando que você vai pegar e vai fazer o contrário, que vai dizer assim, não, deixa eu deixar a coisa bem redondinha para lançar. Não, lança e vai melhorando, lança e vai melhorando. Então, esse se eu não estou enganado pelo que eu vi ele falando, né? Se está atualizado ali pelo que eu vi ele falando, ele é o único empreendedor que nós conhecemos aí que emplacou um unicórnio atrás do outro, entendeu? E olha, adivinha o que ele está fazendo agora? Está com não sei quantos investimentos em diversas empresas para fazer novos unicórnios de $1 bilhão, entendeu? Você sabe aí quanto é que é $1 bilhão? O que dá para comprar aí com $1 bilhão? Imagina, o cara diz assim, você criou uma ideia ótima, eu vou comprar de você, está aqui $1 bilhão. 5 reais, 5 bilhões em euros, 1 bilhão mais ou menos de euros também. Você tem ideia de quanto é que é 1 bilhão? Não é 1 milhão, pessoal. Não é 1 milhão, é 1 bilhão. Tem ideia, pessoal? Então, é isso que eu quero dizer a vocês, tá? Aqui no país, agora deixa eu falar uma coisa importante aqui para vocês agora, tá? Deixa eu falar uma coisa bem importante aqui para vocês entenderem. Aqui no nosso país, nós temos um país com as melhores, digamos assim, o Brasil é o país onde tem as maiores riquezas naturais do mundo. Nós temos milhares de oportunidades. E vocês querem saber onde é que está previsto 300 bilhão de investimento? Tu quer saber o mercado de 300 bilhões? Querem saber onde é que está um mercado gigante aí para vocês? Nos mercados que promovem sustentabilidade e que promovem a regeneração sustentável do meio ambiente, com empresas, negócios que são regenerativos ou sustentáveis, entendeu? Então, hoje tem investimento, tem pessoas buscando, no mundo inteiro está repleta de pessoas que querem investir em empreendimentos que melhoram o mundo, que são ecológicos, que são sustentáveis. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, para quem não sabe, eu não sei por onde começar. Meu Deus, eu não sei por onde começar. Eu gostaria de empreender, mas eu não sei o que montar. Eu não sei por onde começar. Dica de ouro. Vai lá, abre o site da ONU, onde tem os desafios aí, os desafios. Escolhe uma área lá que você acha que você se identifica e começa a pesquisar. Talvez dentro da questão da sustentabilidade seja uma grande questão, né? Prestação de serviço, resolução de problemas, né? Se você gosta de resolver problemas, é conosco. Nós trabalhamos forte com diversas soluções aí nos mais diversos contextos. Mas é isso. Existem bilhões de possibilidades à sua frente, só que às vezes as pessoas não conseguem ver, porque existem muitas crenças que impedem empreendedores de prosperar. Olha, só para vocês terem uma ideia, pessoal, do Vale do Silício, aí você fica pensando assim, mas eu não tenho investidor. Não, eu estava vendo agora algumas palestras do Vale do Silício. Vocês acreditam que lá no Vale do Silício, pessoas como esse aí e outros bilionários estão buscando uma ideia para investir? Estão buscando alguém que trouxe uma ideia que ele olha e vê potencial para dizer, vou fazer esse negócio andar. Tem ideia, pessoal? Então, nesse nosso mundo que está aqui agora, cada vez mais isso está se tornando uma aldeia global sem distância. Ou seja, o fato de você estar aqui no Brasil, olha, o que eles têm investido, o que esses bilionários do mundo, que esses mega investidores têm investido aqui no Brasil, é brincadeira. Então, eles investem, têm uma proposta de valor, têm um pitch preciso, tem uma visão e apresente para esses caras, você não precisa ter investidores só aqui. Olha, as universidades têm incubadora de startups, aqui no mercado brasileiro é cheio de investidores buscando investir, investidores anjo, né? E pessoas que não só podem entrar com investimentos, mas também com o seu know-how. E não só no Brasil, como no mundo inteiro. Existem pessoas que estão buscando ideias para aportar e fazer a coisa andar. Então, vocês entenderam, pessoal, que tudo que impede vocês, muitas vezes, de avançar, as crenças limitantes que impedem os empreendedores
de prosperar nos seus negócios, a maioria esmagadora, quase todas elas são totalmente infundadas, são totalmente ideias que mantêm eles afastados das possibilidades, que fazem com que eles usem o porquê como justificativa, ao invés de acreditarem que é possível fazer acontecer. Vocês entenderam? Agora imagina um outro cara, um cara que é bilionário e tem bilhões e ele está buscando aí a possibilidade de não deixar esse dinheiro parado, de gerar valor, melhorar o mundo, de investir. Se você tem uma ideia que vai valer a pena, é claro que você vai ter pessoas que têm interesse em investir. E outra coisa importante, nós somos o país mais rico em termos de riquezas naturais do planeta. Isso também tem peso, né? Os desafios da ONU, as oportunidades que estão aqui. Outra coisa, eu estou hoje num lugarzinho de nada, no noroeste, de lugar nenhum aqui, tá? Hoje eu atendo gente no mundo inteiro. Antigamente, na antiga economia, vocês têm ideia, como empreendedor, vocês têm ideia que na antiga economia eu jamais poderia morar aqui perto dos meus familiares? A gente está no noroeste de lugar nenhum, né? Um lugarzinho que não tem, desindustrializado, pequenininho. Se for analisar, nem o shopping que eu gosto nesse momento aqui não tem. Quando eu quero ir em shopping, eu tenho que ir para fora, só para você ter uma ideia, né? Eu poderia estar no meio do mato, eu poderia estar num castelo das montanhas, no meio do rio, no meio do mato, não importa. Você tendo uma conexão com a internet, você tem acesso ao mundo inteiro. Você pode empreender no mundo inteiro, trabalhar no mundo inteiro, ser empreendedor ou empregado no mundo inteiro. Vocês entenderam, pessoal? Hoje, para você, com essa maravilha, deixa eu falar uma coisa importante aqui para nós irmos em direção ao final dessa nossa live de hoje. No passado, para você conseguir oportunidades, talvez você tivesse que deslocar, teria que morar num grande centro. Hoje não. Você só precisa de uma conexão com a internet. Os governos do mundo inteiro sempre tentaram, através de políticas sociais, diminuir a desigualdade social. Não conseguiram. Por quê? Porque existe uma série de padrões e crenças nas pessoas que aqueles que sabem multiplicar dinheiro ficam mais ricos e aqueles que não sabem ficam cada vez mais pobres. E não tem nada a ver com dinheiro ou não ter dinheiro, tem a ver com a crença, com o padrão, com o programa que roda aqui. É aquele velho ditado, né? Você pega ali 300, 400 mil, pega ali, como é que é aquelas mega sena, né? Eu não sei quantos é aquilo lá, acho que é 3, 4, 5 milhões, não é isso? Eu não me lembro quanto é que dá na Mega Sena. Não me lembro. Esses sorteios, né? Aí você pega lá e bota, sei lá, 5 milhões na mão de alguém. Sabe o que acontece se você bota 5 milhões na mão de um pobre? Pouco tempo depois, 2, 3, 4, 5 anos depois, ele volta a ser pobre. Agora, se você pega um rico e tira tudo que ele tem pouco tempo depois, ele volta a ser rico. Entendeu? O que muda? A forma de pensar, a maneira. Então, é isso que nós estamos falando nessa live. É a maneira que você pensa, constrói a sua realidade, independente de você ter dinheiro ou não. Vamos de novo? A maneira que você pensa, constrói a sua realidade, independente de você ter dinheiro ou não. E, além disso, a maneira que você pensa, esses filtros da realidade se retroalimentam e geram cada vez mais evidências dessa realidade que você construiu, seja ela próxima à verdade ou completamente absurda, né? Que a maior parte é. Né? São armadilhas da mente, são cárceres, do que, sabe? Então é isso que eu quero que vocês entendam. As crenças é que fazem com que vocês... Olha, por exemplo, o Donald Trump falando isso, eu li um livro dele, e os outros bilionários falam a mesma coisa, tá? Mas o Donald Trump, dizendo assim, Donald Trump, no livro dele, Nós Queremos Que Você Fique Rico, do Robert Kiyosaki, o que ele fala, os outros bilionários falam tudo igual, tá? Os outros ricos falam tudo igual, não só bilionários. Perguntaram assim para o Trump, tá, e se nós tirássemos tudo que você tem hoje? Ele falou assim, em 3, 4 anos eu teria tudo de novo, entendeu? Você pode tirar tudo que um cara rico tem, pouco tempo depois ele continua, ele volta a ser rico. Aí você pega um pobre e dá um mundo de dinheiro, pouco tempo depois ele volta a ser pobre. Entenderam isso, pessoal? Que tudo tem a ver com as crenças de vocês. Tudo tem a ver com a maneira como você dá significado ao mundo e se retroalimenta dessas informações. Então, as oportunidades estão em todos os lugares. E olha, principalmente agora, falando em regeneração, sustentabilidade, olhe lá, pessoal, dê uma olhadinha nos objetivos da ONU. Existem empresas que estão interessadas em investir em startups e negócios que promovam sustentabilidade. Existem empresas ali que estão interessadas em fazer aporte nesse tipo de negócio.
Entenderam? Então, as pessoas estão procurando ideias sustentáveis para investir. Isso é um dos segmentos. Sustentabilidade é um dos segmentos. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta para hoje? Alguém mais tem uma dúvida, uma pergunta que queira compartilhar? Um case aí, uma situação de crença limitante? O que vocês querem me dizer aí para nós finalizarmos? Ok? Pessoal, vai ficar gravado. Obrigado pela presença de todos, então, e nos vemos em breve. Na próxima segunda-feira, nós vamos falar de temas novos, tá? Tragam as suas dúvidas, suas perguntas, comentem aqui o que vocês querem estudar aí, o que vocês querem que eu traga para vocês. Eu vou trazer tudo hoje amparado pela neurociência e pelas últimas descobertas aí, não só da ciência, como de vanguarda, o que nós buscamos aí com os melhores experts do planeta Terra, tá? Eu hoje invisto bastante aí no meu desenvolvimento para sempre trazer para vocês, acessibilizar a vocês o que é de mais tecnológico, avançado e moderno, tá bom? Então, espero que possa ter ajudado e desejo a todos uma ótima semana e nos vemos em breve. Tchau para vocês. Muito obrigado, hein? Obrigado.